Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kaf Amud Aleph, Masechet Avodah Zarah, nas linhas grandes, segunda linha grande. Davar acher lo techonem lo titen lahem chen. A gente viu uma das explicações do Pasuk, lo techonem, a gente viu três explicações para esse Pasuk, que apareceu na Gemara lá em cima, que não pode dar hanayá, não pode vender terrenos em Eretz Israel para um goi, lo techonem, que lo titen lahem chen, não pode dar chen, pode dar graça para um goi, certo? Não pode chegar para alguém e falar, ah, isso é lindo, isso é maravilhoso, certo? A aparência externa dele, porque as pessoas vão acabar seguindo o caminho dessa pessoa, vão acabar indo atrás dele, vão aprender dele, certo? Está tratando de alguém que é idólatra e não é uma boa influência para ninguém. E lotechonem lotiten lahem matanat chinam, também não pode dar presentes de graça para Ovdei Kohavim. Vemos que tem uma machloket com relação a isso, Rabi Rabiuda, mas seguindo em frente. De acordo com a explicação Lotechonem, que é Lotiten Lemchen, você não pode louvar a beleza dele, mas ele Rav, só foi o que Rav falou de Amarav, Asul Adam Shomar, Kama Nae Ovedet Kochavim Zo. Tem algumas questões de Ovedet Kochavim, a pessoa não pode chegar para alguém, para um Ovedet Kochavim, para alguém que é idólatra, um goi, e falar, esse daqui, ele é lindo, olha que bonito aquele cara, olha que linda aquela mulher. Certo? Não pode lechaber, não pode elogiar a aparência deles. Meiti veio perguntar a Gemara, mas se Rabban Shimon Gamliel Shea al Gabei Maala Beharabai, certa vez, Rabban Shimon Ben Gamliel, ele estava subindo para o Harabait, verá Ovedet Kochavim Achad Na'abe Yoter, ele viu uma Ovedet Kochavim, uma goiá lá, idólatra, muito, muito bonita. Amar, ele falou, Marabu Ma'asecha Hashem, que beleza, que lindos são os seus atos, são as suas criaturas, a Kadosh Baruch Hu. Certo? Elogiou a beleza dela dessa forma. Rabi Akiva ra et tornosrofus arashá, este tornosrofus arashá, e também Rabi Akiva, ele se encontrou certa vez com a esposa de Tornosrofus arashá. Tornosrofus arashá era um dos governadores romanos, que ele tinha muitas discussões, muitas brigas com Rabi Akiva, e uma vez Rabi Akiva encontrou com a esposa dele, e ele fez três coisas, Erak, Sahak, Ubachá. Ele fez três coisas, ele cuspiu, riu e chorou. Erak, Shaita, Bamit e ele cuspiu, para lembrar a si mesmo, ela aparentemente era muito, muito bonita também, e ele cuspiu no chão para lembrar de onde ela veio, certo? O cuspe representa aqui, de acordo com a Gemara, a interpretação do que Rabi Akiva fez, foi que esse cuspe foi lembrar para ele de onde ela veio de um goi, ela nasceu da semente de um Oved Kochavim, de um goi, ela não é Yehudiá. Então, isso daqui representou isso, para lembrar a si mesmo que, embora a aparência dela seja bonita, mas o interior dela ainda não é. Sahá, aquele rio, de Atidade Megaira Venassivla, quando ele encontrou com ela, ele viu de algum jeito que ela futuramente vai se converter e vai casar com o próprio Rabi Akiva. Então, ele riu também. Bahá, ele chorou, de Aishufra Bala Yafara. E ele chorou porque ele viu que a beleza dela, em algum momento, vai ser ela vai falecer, vai virar pó da terra. Então ele cuspiu, riu e chorou, mas ele também reconheceu, também viu aqui a beleza dessa mulher. E Rav falou que é proibido. Então, como Rabban Shimon Gamliel e Rabi Akiva fizeram isso, a própria Rabi Akiva não falou da beleza dela, certo? Parece que a história de Rabi Akiva vem somente como conectada com a história de Rabban Shimon Gamliel. A história, os dois viram duas mulheres muito bonitas. Rabi Akiva, ele reagiu de acordo com o que ele entendeu que vai acontecer com o futuro dela. E Rabban Shimon Gamliel realmente falou, Marabu Maaseh Hashem. Sim, elogiou a beleza da mulher. Então, pergunta a verá, agora, como Rav vai explicar? Rav falou que é proibido fazer isso. Verá, vodoio do kamode. Fala, Gemara, não. Como Rav vai explicar o comportamento de Rabban Shimon Gamliel? Rav falou o seguinte: o que eu estou te falando que não pode é quando você vê uma goiá, você vê um goi, você não pode chegar e elogiar essa pessoa por isso. Isso é proibido. Isso é proibido. Mas o que Rabban Shimon Gamliel fez foi louvar a Kadosh Baruch Hu por ter criado criaturas bonitas. O Rabban Shimon Gamliel não falou, olha que mulher linda. Ele falou, Marabu Maaseh Hashem. Ele estava, meu Deus, a Kadosh Baruch Hu de Amarmar, que assim a gente encontra, Roebriot Tovot, alguém que vê uma criatura, algo criado por Kadosh Baruch Hu com uma beleza especial. Omer Baruch Shekacha Bara Beolamo. O Shikacha lo Beolamot, tem duas girsaot. Ele fala, Baruch HaKadosh Baruch Hu, que ele criou um mundo desse, certo? Uma beleza dessas. Então, Rabban Shimon Gamliel não estava elogiando a própria mulher, ele estava elogiando a Kadosh Baruch Hu por ter criado alguma coisa desse tipo.
certo? Então isso não contradiz o que Rav falou. Pergunta a Gemara, aula está kulei mishare. Pergunta a Gemara, será que Bichal é permitido olhar? Será que é permitido? Como Rabban Shimon olhou para essa mulher? A priori, Lichorá não pode nem olhar para uma mulher bonita que não seja a esposa da pessoa. Meite, vera, está escrito na Braita, venishmarta mikol davara. O passuco fala que a pessoa tem que ter muito cuidado com o que ele vê, certo? Não pode olhar para qualquer coisa, não pode olhar para coisas que são erradas, que é, por exemplo, Shelo istakil adam beishá na'av ve'afilu pnuiá. A pessoa não pode ficar olhando para a beleza de uma mulher, mesmo que ela seja solteira, se não é a esposa dele. Be'eshetish ve'afilu mechueret. Também não pode olhar para uma mulher que é casada, mesmo que ela não seja bonita, mesmo que ela seja feia, não pode ficar encarando, não pode ficar olhando. Então, pergunta, como o Rabban Shimon Gamliel viu, olhou para essa mulher e louvou a Kadosh Baruch Hu. Tá bom que ele louvou a Kadosh Baruch Hu pela beleza dela, mas a própria estaklut, a própria olhada deveria ser proibida. Okay? Então, Rabban Gamliel não deveria ter feito isso. Virando a mud, kafa mud bet, velo bebigdei tseva shelisha. Também é proibido olhar roupas coloridas de uma mulher, certo? Porque quando você lembra da a roupa colorida, lembra da mulher, lembrar da mulher faz você pensar nela, também não pode. Velo bechamor, velo bechamorá, velo bechazir, velo bechazirá, velo beofot, bisman sheniskakim zelezé. Também não pode olhar dois animais, como por exemplo, o burro e a mula, o porco e a porca, ou dois passarinhos, quando eles estão tendo relação entre eles, certo? Dois animais que estão tendo relações também não pode olhar eles. Ve'afilo malei naim que malach hamavet, mesmo que a pessoa tenha 1.000 olhos, como o malach hamavet, certo? O malach hamavet ele tem 1.000 olhos, então mesmo que a pessoa tenha 1.000 olhos, em todo lugar em volta da pessoa só tem esse tipo de coisa, certo? Só tem, a pessoa está andando na rua e só tem, ele está num lugar onde só tem pessoas, mulheres lindas que ele, a priori, para onde ele olhar, ele vai ver, ou tem animais lá fazendo, tendo relações que é proibido olhar. Mesmo que a pessoa tenha 1.000 olhos, ele não pode ver essas coisas, então nesse caso ele teria que fechar o olho, certo? Se ele não tem para onde olhar, não tem nenhum lugar que não tem nada de errado para olhar e seguir o caminho dele, nesse caso ele tem que fechar o olho. Então a pergunta é como pode ser que Rabban Shimon Gamliel olhou para essa mulher, certo? Já que a Gemara trouxe que o Malach Hamavet tem muitos olhos, ela traz mais uma historinha ligada ao Malach Hamavet antes de responder. Amru alav Malach Hamavet, falaram sobre o anjo da morte, Shekuló Malei Enaim, que ele é feito todo de olhos. Beshat Ptirato Shel Cholé, quando alguém que está muito doente está prestes a falecer, Omed Me'al Mirashotav, Malach Hamavet fica em cima da cabeça dele, quer dizer, do lado da cabeça dele, Vecharvosh Lufa Beadó, com a espada dele, Vetipashil Marat Luyabo. O Malach Hamavet, ele está com a espada dele, todo lá cheio de olhos, e ele tem um potinho com um tipo de veneno da cobra. Rashi traz, se não me engano, ele tem um potinho de veneno na mão dele. Que roleiro, eu tô quando a pessoa que está doente, ele vê o Malach Hamavet, de repente ele vê essa visão de alguém com 1.000 olhos, com muitos olhos, todo feito de olhos, com uma espada, misdazé, a pessoa se assusta, o poter piv, ele abre a boca, e na hora que ele abre a boca, vezorkal etor piv. Aí o Malach Hamavet joga essas gotinhas dentro da boca da pessoa, feito desse veneno, mimena met, mimena masriach, mimena panav morikot. Dessas gotinhas que o Malach Hamavet coloca na boca da pessoa, isso mata a pessoa, faz com que o corpo apodreça, estrague e faz com que a face da pessoa mude. Moricó geralmente é dar uma esverdeada, ou ficar mais amarelado, mudar a cor na aparência da pessoa. Então é assim que acontece na hora do falecimento da pessoa. De qualquer jeito, volta a pergunta, como o Rabban Shimon Gamliel olhou para essa mulher, responde a Gemara, Keren Zavita, e fala a Gemara, não, a Keren Zavita, ou seja, não é que ele estava andando na rua e ela veio no sentido dele, ele olhou para prestar atenção na beleza dela, não, ele nesse caso ele estaria olhando para baixo, olhando para frente, sem reparar, sem prestar atenção. O que aconteceu aqui é que era um Keren Zavit, era uma virada de esquina. Na virada de esquina não dá para olhar para baixo para se distrair. Você tem que olhar para onde você está virando, porque pode ser que tenha alguém virando do outro lado. E justo na hora que ele virou, ela também estava quase chegando para virar. Então ele viu, na hora que ele virou, ele estava olhando para frente para não tropeçar em ninguém. E justo viu essa mulher. Foi dessa maneira que ele viu ela. E na hora que ele viu ela, ele reparou na beleza. Aí ele falou, Marabu Maserra Hashem. Mas de forma geral, ele teria evitado olhar se ela tivesse vindo atravessando a rua ou algo do tipo. Só uma pequena pausa, desculpa. Certo. Seguindo em frente.
Velo bebigdei tseva shel isha, também não pode olhar para as roupas coloridas de uma mulher, porque isso lembra mulher, a pessoa vai acabar pensando nessa mulher que não é a esposa dele. A maravilha Mashmel, maravilha não de Shmuel, filho shtuchim agabei kotel, mesmo que ela não está vestindo a roupa está pendurada, secando, também não pode olhar para as roupas dela. Certo? Olhar aqui não é tipo, passei na rua, tinha um varal lá, é prestar atenção, ficar olhando, focado, olhar, se concentrar nisso, é proibido, porque isso faz a pessoa lembrar da mulher. Amarapapa, farapapa, bemakir baalem. Farapapa, que a proibição é só quando você conhece a dona da roupa, certo? Porque conhecendo a roupa te lembra dela, você vai ficar pensando numa mulher que não é sua esposa. Então aí é proibido, mas você não sabe quem é, você está só analisando a roupa, algo do tipo, ou numa loja que não tem dono nas roupas, aí não tem problema. Amarava, falarava, de kanami, de katani, velo bibigdei tseva isha, velo katani, velo bibigdei tzivonim. Certo? Rava, ele prova isso da própria linguagem da Braita. Na Braita está escrito, velo bibigdei tseva shelisha, não pode olhar nas roupas coloridas da mulher. Não está escrito roupas coloridas em geral, está escrito roupas coloridas que pertencem a alguma mulher, ou seja, que você sabe quem é. Nesse caso é proibido. Amar Rav Hizda, fala Rav Hizda, Hanim milei beatike, aval bechadet elent lamba. Fala Rav Hizda, a priori, a proibição é só se forem roupas já usadas, mas roupas novas não teria problema. Deilo tem marri, porque se não tem, porque se tem problema mesmo roupas novas, ana mina leashpurei, desculpa, ana mane leashpurei echiachvinan. Porque se mesmo roupas novas fossem proibidas, como a gente entrega a roupa, geralmente quando eles compravam uma roupa nova, eles levavam ela para o coveiro, para a pessoa que lava as roupas, ele dava uma ajeitada, lavava a primeira vez, a roupa diminui um pouco e fica do jeito que vai ser usada. Se roupas novas também não pudesse se olhar, então essa primeira roupa que a gente dá, essa roupa nova que a gente comprou, como entrega ela para o cara que lava a roupa, para o cara que ajeita a roupa, não deveria proibir? A Kamistakelar, ele está olhando para as roupas, então aparentemente para a Frisa deve ser que a proibição é só roupas que já foram usadas, mas não roupas novas. Porém, pergunta Gmará, Leitamer, de acordo com o que você está falando, Adamara Vilda, a Milda fala o seguinte, Min beminom mutar lachnis kemikhol beshoferet. A Bíblia fala o seguinte, embora a gente tenha dito em cima, no começo dessa página, desse amudo, que é proibido ver dois animais tendo relação, se a pessoa precisa ajudar o boi a subir em cima da vaca, certo? E às vezes ele precisa ajudar o boi a colocar no lugar certo, isso aqui não tem problema. Você está trabalhando, é parte do trabalho, é permitido. Então, assim fala a viúva, é permitido ajudar o boi a ter relações com a vaca. Pergunta como a camistá, que você está olhando, é proibido olhar. Ela, a vida deitar e da hanam, a vida deitar. Por isso, fala que não. Aqui é permitido porque a proibição é ver e essa relação entre animais pode te levar a pensar em alguma outra coisa. Mas você está ocupado, você está distraído com alguma coisa, como no caso do cara aqui, o cara que está trabalhando para colocar o boi em cima da vaca, é o trabalho dele, certo? Para a reprodução dos animais. Então ele não está pensando na relação que está acontecendo, ele está trabalhando. Então aqui também, no caso da roupa, o cara que cuida da roupa, ele não vai pensar na mulher que veste a roupa, porque ele está ocupado com a própria arrumação da roupa. Certo? Só entre parênteses, esse conceito que a pessoa está ocupada com o trabalho dele, é o conceito que também é usado para médicos, por exemplo, certo? Médicos homens que tratam de mulheres, ou mulheres que tratam de homens, embora de forma geral é proibido olhar para uma mulher, mas no caso do médico, muitas vezes ele está ocupado com a questão medicinal, ele precisa curar aquela pessoa, a pessoa está doente, precisa dar um tratamento correto, então a cabeça dele está em outro lugar, não tá no prazer que ele teria, então nesses casos seria permitido, mas tem uma certa discussão, mas esse é o conceito. Amarmar, Mimeina Met, fala, a gente viu lá em cima, no que foi trazido sobre o Malach HaMavet, o anjo da morte, que essa gotinha de Eres, essa gotinha de veneno que ele coloca na boca da pessoa, a pessoa morre disso. Nem uma pligue de avô de Shmuel, talvez isso discorda do que avô de Shmuel falou. De Amar avô de Shmuel, Amali Malach HaMavet, avô de Shmuel, o pai de Shmuel, falou que o Malach HaMavet contou para ele, e lo de Haishin Alikra de Briayata, se eu não me importasse com o kavod, com o respeito das pessoas, avapará na beita shchita que behemá. Malach HaMavet falou para a avó da Shmuel, olha, se eu não me importasse com o respeito das pessoas, eu mataria todo mundo fazendo shchita igual fazem os animais, certo? Mas eu respeito as pessoas, eu não faço isso, eu não mato eles dessa forma mais
mais destrutiva, mais com uma aparência pior, certo? Para matar completamente. Então, a priori a gente falou que o Malach HaMavet mata com umas gotinhas. O Malach HaMavet falou, não, falou para avô de Shmuel, como eu mato as pessoas, eu corto o Kanei Veshet. Kanei Veshet na hora da shkita, quando faz a shkita no animal, se corta o Kanei e o Veshet, certo? É a traqueia e o outro cané que tem aqui, o outro caninho que tem aqui na garganta, é isso que se corta no animal. Malach HaMavet fala, olha, eu corto os dois, mas eu não corto a ponto de cortar também a pele, a carne da pessoa. Mas se não, eu faria shkita, se eu não importasse com o respeito das pessoas, eu faria shkita normal e cortaria completamente. Mas eu corto só os de dentro, certo? Malach HaMavet, obviamente, ele tem como cortar só a parte de dentro sem cortar a parte de fora. De qualquer jeito, a gente vê dessas palavras do Malach HaMavet que falou para o pai de Shmuel que a morte da pessoa é feita com um corte na garganta e não é uma gotinha. Talvez não, talvez essas gotinhas que ele coloca, essa gota de veneno que ele coloca, ela realmente corta o simanim que tem dentro da garganta da pessoa, certo? É isso que gera a morte da pessoa. Então, não necessariamente é contraditório. Mimeno Masria, essas gotinhas fazem com que o corpo apodreça mais rápido. Messal Rabi Hanina Bar Kahana. Essa ideia apoia o que Rabi Hanina Bar Kahana falou. Dama Rabi Hanina Bar Kahana, Amre Beirava, Rotze Shelo Yasriach Meto, Yafrim Al Panav. Alguém que quer fazer com que o falecido, o corpo do falecido não estrague, não apodreça muito rápido, na hora que ele está prestes a falecer, vira ele de lado. Se vira ele de lado, aí o Malach HaMavet não coloca essas gotinhas. Então, se essas gotinhas causam a morte, virar ele de lado, evitar com que ele tome... desculpa, essas gotinhas fazem com que o corpo apodreça. Se você vira ele um pouco de lado e ele não toma tanto essas gotinhas, pode ser que ele vai apodrecer menos. Então, aparentemente, isso apoia. Tana Rabanan, fala pra gente a Braita. Venishmartam mikol davara. A pessoa tem que tomar muito cuidado com o que ele vê, certo? A gente viu lá em cima, baseado nesse passo que a gente viu que a pessoa tem que tomar cuidado com o que ele vê, não pode olhar para mulheres, mulheres solteiras, mulheres casadas também não pode ficar olhando. Então fala a outra drachá da Braita, Shelo yarer adam bayom ve'avol lidei tumah balayla. A pessoa tem que tomar cuidado com o que ele pensa também durante o dia, porque se a pessoa pensa em coisas erradas durante o dia, ele pensa em mulheres, ele pensa na aparência das mulheres, em relação com mulheres, etc. À noite, pode ser que quando a pessoa estiver dormindo, ele vai acabar ficando também, ele vai acabar ficando impuro. Então tem que tomar cuidado com o que a pessoa pensa também durante o dia, para que isso não influencie a noite dele. Mikara Mara Pinchas Ben Yair, daqui aprendeu Rabi Pinchas Ben Yair, Torá mevia lidei zerut, a frase famosa de Rabi Pinchas Ben Yair, certo? A base do livro Mesilat Yesharim, daqui ele aprendeu Torá mevial dei zeirut, quando a pessoa tem Torá, quando a pessoa estuda a Torá, aos poucos ele vai se tornando alguém mais zair, ele toma mais cuidado com o que ele faz, certo? Como a gente vê agora, a Torá fala, olha, toma cuidado com o que você pensa, toma cuidado com o que você vê, para que isso não te influencie. Então, a Bina Beznair aprendeu que a Torá faz com que a pessoa fique mais cuidadosa. Zeirut mevial deizrizut. O cuidado faz com que a pessoa se torne mais ágil. Quando a pessoa toma mais cuidado, aos poucos ele vai sendo mais ariz, mais ágil para não fazer nada de errado. Zrizut mevial deinekiut. Quanto mais ágil a pessoa é, mais limpo ele é, menos erros ele faz, porque ele sabe agir de uma maneira correta que evita com que ele faça nenhum erro. Nekiut mevial dei prishut, a limpeza faz com que a pessoa se afaste, mesmo de coisas que são permitidas, porque ela pode levar a ser proibida. Nekiut eu não faço nada de errado. Prishut é quando mesmo coisas são permitidas, mas elas estão ali no limite, isso daqui eu também não faço. Prishut mevial dei tará, quando a pessoa se afasta, mesmo das coisas que são permitidas para ele, ele chega na tará, ele chega numa pureza especial. Tará mevial dei kedushá, tem que mudar a linguagem aqui, certo? Tem aqui do lado, em vez de Hassidut é Kedushá. A pureza leva a pessoa à santidade. Kedushá mevial dei anavá, a santidade leva a pessoa à humildade. Traz para a pessoa a humildade, porque ele reconhece a Kedushá, faz com que a pessoa reconheça a Kadosh Baruch Hu, e consequentemente ele se torna alguém mais humilde. A Navá mevial de iratret, a humildade leva a pessoa a ter medo de pecar, ter medo de fazer algo contra a vontade divina. Iratret mevial de Hassidut, a iratret faz com que a pessoa chegue no nível da Hassidut, em que ele faz além do obrigatório, não só que ele se afasta do que é permitido, mas ele faz as coisas com mais vontade, mais do que ele seria obrigado a fazer.
para estar cada vez mais próximo de Akadosh Baruch Hu. Hassidut mevel de Ruach HaKodesh, alguém que tem Hassidut, ele chega no matzav de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é uma visão clara da realidade. Ruach HaKodesh mevel de Tchiat HaMetim, e Ruach HaKodesh leva a pessoa a Tchiat HaMetim. Hassidut Gdolah Mikulam. Dentre todas essas malot, a grande malá que a pessoa tem que buscar chegar é a Hassidut, é o ponto em que a pessoa ele age. Ruach HaKodesh e Tchiat HaMetim são coisas que não dependem da pessoa. Ruach HaKodesh e Tchiat HaMetim são coisas que a Kadosh Baruch Hu deu de presente para a pessoa. A maior ma'alá que o ser humano tem que buscar chegar é a Hassidut. É quando ele vai além do obrigatório, ele faz mais por a Kadosh Baruch Hu, ele cumpre as mitzvot com mais vontade, com mais empenho, mesmo coisas que a priori ele não seria obrigado a fazer, ele faz pelo amor dele por a Kadosh Baruch Hu. Esse é o nível mais alto que o ser humano pode chegar. Shneimar, as dibarta bechazon lechassidecha. Razão é nevoá, a nevoá chega para os Hassidim, para as pessoas que têm Hassidut. Essas pessoas, eles chegam na nevoá. Então, esse é o ápice do crescimento do ser humano. O plica de Rabbi Yoshua ben Levi, isso discorda do que Rabbi Yoshua ben Levi falou. Dama Rabbi Yoshua ben Levi, a nevá gdolah mikulam. Rabbi Yoshua ben Levi fala, não. A meta do ser humano que ele deve buscar na vida é a navá. A navá é a maior virtude que a pessoa pode alcançar. Não a Hassidut, e sim a navá. Shneimar, Ruach Hashem Elokim alai, yan mashach Hashem oti lebasar anavim. Chassidim lo nemar ela anavim, alamata shenavá gdolah mikulam. Certo? Esse é um passuco de Yeshayahu. Yeshayahu está falando de onde veio a nevoá, porque ele chegou na profecia que ele tinha, ele chegou lá devido à navá, devido à humildade dele, não devido à Hassidut dele. Vamos lá, mais um pouquinho. Ei, Mochrim Levechule, tá no Rabanan. A gente viu uma discussão na Mishnah entre Rabi Yehuda e Rabi Meir, se é permitido, a gente viu que é proibido vender terrenos, e Rabi Meir proibiu também vender coisas que são ligadas à terra, que elas são como se fossem terrenos. Então, uma árvore ou plantação que está ligada à terra, ainda não foi colhido, não foi cortado, não pode ser vendido também. E Rabi Yehuda fala, olha, eu posso vender com a condição de que ele vai cortar. Então, é como se fosse cortado já e não tem problema. Terreno, Rabi Yehuda concorda que não pode vender. Mas vender algo mechubar la carca, algo que está preso na terra, mas que vai ser cortado, é permitido. Então essa braita traz a mesma discussão em três temas diferentes. Está no Rabanan, mochrim laim ilan almenat lakutz vekotzetz, Rabi Yehuda. Eu posso vender uma árvore presa no chão com a condição para que ele corte a árvore, ele quer a madeira, as frutas e a madeira, com a condição de que ele corte, depois que ele quiser, quando ele quiser, ele corta. E Rameir fala, não, você quer vender a árvore, primeiro você corta e você vende depois a árvore, não quando está presa no chão. Shachat almenat ligzos vegozes, de Rabi Yehuda. Eu também posso vender, shachat é uma plantação que ainda está começando a crescer, só cresceu 1/3 do crescimento final. Isso era geralmente vendido era dado para os animais. Então eu posso vender essa plantação que está no comecinho ainda para ele cortar, para ele fazer a colheita, de acordo com a Rabi Yehuda. Rameir fala, não, só pode vender depois de colhido. Calma, Rabi Yehuda fala que também eu posso vender uma colheita inteira que o cara vai colher ela, certo? Mesmo que já cresceu tudo, e o cara colhe. Rameir fala, não, você colhe, você Yehudi colhe, e vende a colheita para o goi, mas não vende ela presa até. A mesma discussão aparece em três sentidos: na árvore, na plantação que não cresceu muito, shachat, e na plantação que está inteira. Vetricha, eles tiveram que discutir nessas três coisas, certo? Porque a priori é o mesmo ponto. É a mesma ideia, porque tiveram que discutir em três sentidos. E fala que Maravetzricha. Precisou dos três, por quê? Se a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir aparecesse somente no caso da ilã da árvore, talvez Beak é Rabi Meir, que van de la passid mashelei, avalai de mashelei passid, de mamodelei Rabi Yehuda. Eu poderia dizer o seguinte: se a discussão aparecesse somente em ilã na árvore, eu diria que, olha, a árvore Rabi Meir não deixou vender preso à terra. Por quê? Porque pode ser que o cara vai acabar não cortando. A árvore, se eu deixar a árvore lá por mais tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, lá não vai acontecer nada, eu vou colher frutos, não vou perder nada. Mas a plantação, a colheita, se eu deixar lá e não colher logo, estraga. Vai perder, vai estragar. Então, talvez nesse caso, Rameir concorda que eu posso vender quando está preso na terra, porque certeza o cara vai cortar.
Então vem a Braita e fala que não, a discussão entre Rabi e Rabi Yehuda não é só na árvore, mas também na colheita. Mesmo na colheita, que se o cara deixar lá, ela perde, ela estraga com o tempo. Rameir diz que eu só posso vender colhido e não posso me basear nisso de que ele vai colher sozinho. Veja, e se só tivesse o caso da árvore e o caso da colheita pequena, certo? Que só cresceu um terço, que se dava para os animais, eu poderia dizer, Mishum Deloadesh Machayu, desculpa, se só tivesse o caso da árvore e o caso da colheita que já cresceu tudo, talvez nesses dois casos, eu diria que Rabi Meir proibiu vender enquanto está não colhido. Por quê? Rameir ou Rabiuda? Rameir. E derrimash, desculpa. Veja, e se tivesse somente o caso da árvore e o caso da plantação terminada, eu poderia pensar, nesses casos, não vai melhorar com o tempo. Talvez eu possa vender, talvez nesses casos, Rameir falou, olha, você não pode vender para o Goi, porque ele vai acabar deixando. Desculpa, aqui é para a Bilda, voltando. Se tivesse somente o caso da árvore e o caso da plantação já completamente terminada, eu diria que talvez nesses dois casos não tem porque o cara deixar, não tem porque ele ficar enrolando. Se ele colher agora ou se ele colher daqui 6 meses, cortar a árvore daqui 6 meses vai dar na mesma, a árvore não vai crescer muito. Então talvez nesses casos a Bíblia fala, olha, você pode vender com a condição de que ele vai cortar, porque ele vai cortar em breve. Mas a plantação que só cresceu um terço, que geralmente era dada para os animais desse jeito, mas se eu vender para ele agora, pode ser que ele vai falar, quer saber? Não vou dar para os animais, vou esperar crescer, e aí eu corto quando ela já estiver completamente crescida e como para mim mesmo. Talvez nesse caso, Rabida concorda que é proibido vender. Ou seja, talvez Rabida só permite vender uma coisa que já está completamente crescido, que aí não tem risco do cara deixar lá, porque ele não tem o que esperar. Mas em coisas que se ele esperar vai melhorar, talvez ele concorda com o Rameir que é proibido vender, a não ser que eu tenha já colhido. Então vem a Braita e diz que não. Nesse caso, Rabiuda também permite vender, porque se o cara comprou a plantação quando ela está pequena, é porque ele quer dar para os animais, ele não vai ficar enrolando. E se tivesse só o caso do Shachad, BA, que é Marameir, na Rema Modelo Rabiuda, Tricha. E se tivesse só o caso da plantação que só cresceu um terço, eu poderia dizer isso que Rameir não permitiu vender. Isso que Rameir não permitiu vender com a condição de que o cara vai colher, é uma coisa que tem o que crescer, tem o que melhorar, aqui tem o risco dele deixar, mas coisas que não tem o que melhorar, a árvore ou a plantação que já está completamente crescida, já que não tem por que o cara esperar, talvez lá Rameir concorda com a Rabiuda, que eu posso vender preso na terra e depois o cara colhe, Kamash Melan, que não, seria. E Baileu, pergunta a Gemara, mais um din parecido, e coisa a gente acaba e chega na Mishnah. Behemal menat lishchot mal. A gente viu que é proibido vender um animal, um gado pro goi, porque ele vai acabar usando esse animal para ser trabalhado no Shabat. Tem uma gzerá de Rabanan que é proibido vender gado para um goi. Pergunta a Gemara, será que de acordo com o Rabiuda, que ele permitiu vender a árvore com a condição de que o cara vai cortar, ele permitiu vender plantação com a condição de que o cara vai colher, será que eu posso vender um boi com a condição de que ele vai lishchot, que ele vai matar o animal? Eu não posso vender esse animal que ele vai acabar usando para trabalhar no Shabat, mas será que eu posso vender quando eu condiciono com ele, quando ele vem comprar, eu falo, olha, eu te vendo se você vai fazer shchita nele. Mal, qual o din? Será que o motivo que Rabiuda permitiu na árvore e na plantação de lá birshuta e kaime velomatzei maisheleu. Lá, quando eu estou vendendo uma árvore no meu campo, quando eu estou vendendo a plantação do meu campo, está no meu campo, não está no campo do goi. Então ele não vai ficar enrolando. Ele não pode enrolar, ele vai ter que vir cortar logo e levar embora, porque está no meu campo. Senão eu vou falar para ele, olha, eu preciso usar o lugar. Aval berremá, mas no caso do animal que o cara leva para casa, que vai de birshu dever kahavim kaime, lá. Mas o animal que o cara vai levar para casa, talvez nesse caso, o Rabiuda fala, não, nesse caso eu não posso vender me baseando de que ele vai lixoto o animal. Talvez nesse caso não posso. Ou de uma não, talvez não. Ou talvez para a Bilda eu posso vender para um goi quando a gente tem um combinado. Ele vai cortar a árvore, ele vai fazer escritar no animal, então mesmo que o animal não está comigo, não está no meu campo. Se a gente combinou que é isso que ele vai fazer, provavelmente ele vai fazer. Então, será que é permitido ou não? Tashma, vamos ver que aparece na Braita. Na Braita aparece claramente a discussão que, de acordo com o Rabi, eu posso vender um animal para um goi
Quando eu sei, quando eu combinei com ele que ele vai fazer shkita nesse animal, ele vai matar o animal, mesmo que o cara vai levar para casa, o nosso combinado é combinado. E Rameir fala que não, eu só posso vender se já fiz shkita, mas não posso vender pensando, combinando com ele de que ele vai fazer shkita. É a mesma discussão de antes, em mais uma braita. Então, escolha.